Bom, tem acontecido muita coisa na África nos últimos tempos e eu confesso para vocês que eu não estava muito informado e hoje eu vou me informar e espero informar vocês também. A África Ocidental tem sido palco de diversos conflitos. Se vê ameaçado. A preocupação é que os conflitos internos ultrapassem as fronteiras. Mas, atualmente, a região sofre uma instabilidade que ameaça a guerra entre esses países do CEDEAO, também conhecidos como ECOWAS. E atenção, meu país, Guiné-Bissau, faz parte da África Ocidental, dessa região especificamente que está acontecendo vários conflitos, várias revoluções, e eu quero entender melhor o que está acontecendo. Claro que eu já sei mais ou menos o que está acontecendo, mas eu quero ver um vídeo, e esse cara, o Afro, ele produz um vídeo de altíssima qualidade, então quero ver a visão dele e à medida que o vídeo vai decorrendo eu vou dando minha opinião também sobre o que eu acho, né, o que está acontecendo, as minhas opiniões. Organização de Integração Regional que englobava 15 países da África Ocidental, mas devido aos recentes golpes de Estado, esses 4 países foram suspensos. O golpe de Estado no Níger, que depois o presidente Mohamed Bazoum levou Nigéria, Costa do Marfim e outros países a prometerem uma intervenção militar no Níger. E, em contrapartida, Burkina Faso, Mali e Guiné afirmaram que qualquer intervenção para restaurar o presidente deposto, Mohamed Bazoum, será considerada uma declaração de guerra contra eles. Essa tensão política militar está a chamar a atenção de várias potências, como a Rússia, China, Estados Unidos e potencialmente a intervenção militar da França. Mas essa tensão não é de hoje. A verdade é que este acontecimento é o resultado de sentimento de raiva, tristeza, opressão e ódio que tem sido cultivado durante anos. Hoje vamos falar um pouco da insatisfação da população, do golpe do Estado dos militares que estão a criar uma instabilidade política e perigo de uma guerra nesta região. Eu estou ansioso, já estou com algumas opiniões, mas eu vou deixar o vídeo decorrer, eu vou vendo mais coisas e à medida que o vídeo vai decorrendo a gente vai falando. Só que assim, a gente consegue ir para vários caminhos diferentes e refletir sobre várias coisas diferentes. Então eu acho que vai ser um tema interessantíssimo para o canal. Depois de muito tempo sem react, a gente vai fazer uma reação raiz, né? Reagindo a uma coisa sobre a África, que são as coisas que eu gosto muito de ver, de me informar e acabar dando minha opinião também. Então, antes de irmos para o vídeo, acho importante diferenciar o golpe de Estado da revolução, porque vamos em algum momento falar sobre esses dois conceitos distintos. Então, em resumo, o golpe de Estado é quando uma estrutura do poder, classe política ou militar, tira quem foi eleito e assume o poder. Os golpes de Estado podem ser violentos ou não e podem corresponder aos interesses da maioria ou de uma minoria. Enquanto que a revolução é quando a população se organiza sem ninguém que faz parte da estrutura do poder e assume o governo. Uma revolução é popular e emprega uma transformação social profunda. Eu não sei se eu concordo muito com ele, não em termos conceitual, né, do que significa a revolução ou do que significa golpe de Estado, mas eu acho que dependendo das características que um golpe de Estado tenha, ela pode ser considerada uma revolução, porque às vezes a população não tem mínimas condições, dependendo do lugar e de que regime estiver no lugar, não tem mínimas condições de fazer uma revolução, justamente por estar um regime. Eu não sei se nesses casos são, mas a gente vai ver um pouco mais, né? Aí eu vou juntar com as informações que eu já tinha, né? Ok? Lembre-se disso. Mas claro que existem algumas revoluções que já foram feitas com alguém que fez parte da estrutura do poder. Mas vamos a isso.
Estamos aqui a resumir mais ou menos esses conceitos. Então, a presença da França... Exatamente, ele está falando conceitualmente, porque várias revoluções acabam acontecendo com pessoas que fazem parte, sei lá, já fizeram parte de grupo militar ou político e acabam se juntando com a população por um ideal, seja ela qual for, acabam fazendo a revolução para mudar a estrutura ou o caminho que as coisas estão correndo, né? Tipo, levar o país ou a nação por um caminho diferente do que estava indo. Em África, começou no século XVI e XVII, principalmente por meio do estabelecimento de postos comerciais e feitorias ao longo da costa oeste africana. No entanto, o período de maior expansão colonial francesa em África ocorreu durante o século XIX e início do século XX, onde a França estabeleceu várias colônias francesas em diferentes partes do continente. A França chegou a ter 21 colônias no continente, mas até o final do século XX isso mudou. Entre as décadas de 50 e 60, essas colônias foram ganhando as suas independências, mas a diferença entre a França e outros... E atenção, a França é o país que mais tem colônias na África. A grande parte dos países africanos falam francês justamente por causa disso. Então, tipo, a força que o inglês tem, por exemplo, aqui, não tem tanto na África. Na África, o francês é muito mais forte do que o inglês, justamente por essa colonização francesa que é mais massiva, acaba expandindo pela África toda, né? Vários países. Colonizadores é que quando as colônias de outros países ganharam a independência, eles se foram, mas isso não aconteceu com as colônias francesas. A França arranjou um jeito de manter alguma dinâmica de poder sobre as suas colônias. Eles decidiram manter seu império na África Ocidental e Central intacto em quase tudo. A França manteve a sua presença nas suas antigas colônias de várias formas, sendo as mais importantes militarmente, financeiramente, politicamente e culturalmente. O plano era simples. Quando um país africano conquistasse a sua independência, era feito assinar um acordo chamado Acordo de Cooperação com a França. Estes acordos obrigavam os... Esse foi um jeito mais bizarro de não largar o osso. Tipo, já viu que vai perder, já viu que as coisas estavam ficando insustentáveis. Então, em vez de eu perder tudo, deixa eu fazer um acordo com você para facilitar o seu processo de independência e te dar uma falsa sensação de que você está independente. Basicamente, nunca chegaram a largar o osso, nunca deixaram de exercer a influência que exerciam. Eu acho que até o Portugal também, né, nos países lusófonos, mas França eu acho que é ainda mais. O meu país se inclui nisso porque Guiné-Bissau está rodeado de países que falam língua francesa. Apesar de Guiné-Bissau ser colonizado pelo Portugal, por ter fronteiras com Senegal, Guiné-Conakry e ter também vários outros países lá perto, Mali e vários outros que falam língua francesa, então Guiné-Bissau faz parte dessa comunidade de alguma forma. A gente usa a moeda francesa, só para vocês entenderem. Então, tipo, basicamente as coisas que ele está falando não são exatamente iguais no meu país, mas tem coisas que também a gente sofre essa influência, pelo menos economicamente, né? Porque o franco, né? O franco CFA, que é a moeda da Guiné-Bissau, é produzido pelo Banco Francês, né? Você entende a influência econômica que acontece ainda da França, não só nos países que foi colônia francesa, como na Guiné-Bissau, que no caso é um país lusófono, mas acaba fazendo parte da mesma sub-região e entrou na mesma comunidade com essa galera para facilitar também no comércio, né, com as pessoas. Imagina, todos os seus vizinhos usam a mesma moeda, você está usando uma moeda diferente, facilitou muito, né, para as pessoas numa parte, né, trouxe algumas vantagens, mas desvantagens provavelmente são maiores ainda. Mas vamos ver o vídeo. Os países africanos a dar à França direitos sobre os recursos naturais, permitir que a França mantivesse tropas em seu território indefinidamente e, mais importante, manter as moedas desses países ligadas à moeda da França. Na altura,
franco CFA é ligado a euro totalmente. No entanto, que não acontece mudanças, tipo, não valoriza, é uma moeda que não valoriza. Não desvaloriza, por uma parte é bom, mas não valoriza nunca. Então, tipo, o franco francês e atualmente o euro. Ao invés desses países africanos terem a sua própria moeda, eles deveriam usar o franco da Comunidade Financeira de África, o que agora é chamado franco CFA, basicamente colonizando o sistema monetário. Exatamente, o nosso sistema monetário é colonizado pela França. Isso é bizarro, isso não acontece só com um país, é com um montão de países. Né? E tem ainda outro francos, que eu acho que o pessoal lá da África Central também tem francos lá, outra comunidade lá. Então, tipo, basicamente mais do que a metade da África tem ainda influência diretamente, economicamente, da França. Muitos da primeira geração de líderes africanos pós-colonialismo nas ex-colônias francesas foram essencialmente instalados pelos franceses para que colocassem as ex-colônias em uma posição que era extremamente vantajosa para os interesses franceses. Vejamos, quando Sékou Touré, presidente da Guiné, entrou no poder em 1958, ele foi apresentado um acordo com a França. Sékou Touré estranhou e rejeitou o acordo de cooperação com a França e declarou que preferia ser pobre em liberdade do que rico na escravatura. O governo francês decidiu fazer dele um exemplo. Cortaram alguns financiamentos para a Guiné e fizeram de tudo para desestabilizar a economia e o governo naquela altura. E outros países que negaram assinar o acordo entraram na linha. E é dito que a França, até hoje, escolhe alguns presidentes de suas ex-colônias. E o Sékou Touré é um personagem que eu digo assim, caricato, polêmico, mas assim, uma coisa é inegável. O cara era foda. O cara era um cara assim que enfrentou as grandes potências em defesa dos melhores interesses para o seu país. Cometeu alguma coisa lá no seu país? Eu não sei. É uma figura polêmica. Tem várias versões sobre ele, mas justamente também por ele desafiar essa galera europeia, então essa galera não gosta dele. Então fica assim, será que as coisas que falam sobre ele é verdade ou é só a imprensa mundial inventando alguma coisa de alguém que não quis seguir a regra que eles determinaram? Então, com o sentimento de insatisfação da população ligados ao fato da França não ter abandonado o seu território desde a independência, estes sentimentos nunca mudaram, muito pelo contrário, eles pioraram e vêm piorando durante anos. Muitas gerações vêm encontrando estes sentimentos negativos e cultivando e passando para as próximas gerações. E este sentimento vem piorando pelas mortes causadas pelas empresas francesas que extraem os seus recursos de suas terras e não pagam quase nada por eles. Por exemplo, exatamente, tem essa parte também, não é só o controle financeiro, é o controle dos recursos que o país tem, os recursos naturais, os minérios, tudo que é riqueza, tudo que é coisa que numa outra parte do mundo é caríssimo, França consegue retirar das suas colônias pela influência que ela exerce. Quando vem um presidente, quando vem um governo que é um cara que a França apoiou, significa que esse cara vai fazer tudo que a França quer. Muitas das vezes esses caras também são muito corruptos, entendeu? São muito corrompidos. Libera esse mineral aqui muito caríssimo por um preço de banana, que a gente te dá uma mansão de luxo lá na França, te dá uma Ferrari, te dá um avião, te dá um sei lá o que, te dá o dinheiro. Aí o cara é corrupto, vai nessa. O cara isso acontece em toda parte do mundo, a corrupção, né? Inclusive aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Mas quando você está numa posição dessa, a corrupção fica muito mais estendida em todas as camadas da sociedade. E quando a figura máxima do país é corrompido, aí não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer, a não ser uma revolução. Exemplo, a França começou a explorar urânio através de sua empresa no Níger nos anos 70. E nesta altura, urânio, que é bem caríssimo, que é muito importante para fazer várias coisas
grandes potências querem urânio, né? Para fazer vários tipos de coisas aí que eu nem vou falar, mas eu acho que vocês sabem o que se faz com urânio. Eles terem acesso a isso com uma grande facilidade só vai enriquecendo e enquanto que os outros estão empobrecendo, né? Os países africanos. Eles prometeram construir uma pequena cidade de Paris no país. Esta cidade nem sequer saiu do papel e ainda está por ser vista. Nos anos 2000, o Estado começou a negociar com a empresa para aumentar os seus royalties, visto que a empresa abusa ou abusava de incentivos fiscais. Nesta negociação, a empresa declarou que o contrato era justo e caso os royalties fossem aumentados, o negócio já não seria lucrativo. 6 anos se passaram e o Níger anunciou que renegociou com sucesso. A população ainda tinha dúvidas sobre os benefícios para o Níger no novo contrato, isso porque nem o novo e nem o antigo acordo expirado foram divulgados. O recém-eleito presidente do país na altura, Mahamudu Issoufou, disse que os acordos eram um retrocesso à era pós-colonial. Em 2016, a Areva, empresa de urânio francesa, liberou pela primeira vez os pagamentos que a empresa faz aos governos onde está o urânio, como parte dos novos regulamentos da União Europeia. No Níger, foi pela primeira vez que o público teve acesso aos pagamentos e os resultados foram surpreendentes. Pois vários relatores documentaram anteriormente o quão desigual era a parceria, onde o Níger tinha apenas 5% de royalties. Meu Deus do céu, 5% num recurso que é totalmente seu, só porque uma empresa vem e usa os materiais que tem condições de comprar para poder extrair. Isso é muito mais que roubo, é taxar os caras de trouxa. Isso não tá certo. Eu acho que a gente tem um consenso que isso não tá nem um pouco certo. Vamos continuar vendo? Mas a desigualdade não parou por aí. Em uma parte do norte do país, as comunidades pastoris como a etnia Tuareg sobreviveram com seu gado por gerações. Mas a geração atual não é tão afortunada quanto os seus antepassados, porque o ar, a água, a terra estão poluídos e os animais estão constantemente a morrer devido à contaminação com a poeira radioativa. Claro que... E ainda tem isso, né? Deixa os desastres, né? Naturais, não são nem naturais, né, porque foram fabricadas, né, pelo homem, e ainda deixam ainda a miséria, além de extrair e não pagar o que merece, né, exercer toda essa influência, acaba deixando desgraça, né, para o povo, né, para o povo mais pobre. Isso que é lamentável, porque em qualquer que seja a situação, mesmo que seja golpe de Estado, revolução, ou as coisas continuarem como estavam, o povo sempre está se fudendo, o povo sempre está na lama. Espero que isso mude, né? Eu espero realmente que isso mude. E a população já protestou várias vezes, mas sem nenhuma mudança, eu acho que você pode imaginar como a população se sente. Revoltada. Essa é a opinião, essa é a sensação que as pessoas têm, é a sensação de revolta, né? Ou seja, o povo está cansado da opressão, da violência dos terroristas e dos seus políticos que não resolvem os seus problemas e parecem ser corruptos. Em todos esses países, os militares prometeram resolver esses 3 problemas que eles têm em comum e um quarto, que é a crescente divisão que está acontecendo nos seus países. E é por isso que estes golpes de Estado têm tido um grande suporte da maioria da população. A verdade é que os países que foram colonizados pela França, claro que não só os países que foram colonizados com a França, continuam pobres, com pouco ou nenhum desenvolvimento social e econômico, e esses povos culpam a França por isso. Em 2011, houveram 2 acontecimentos que influenciaram significativamente na situação atual dos países da região do Sahel.
E estes acontecimentos foram a Primavera Árabe e a morte do Gaddafi. Com a queda de Gaddafi e do seu governo, houve uma grande mudança no balanço de poder nesta região. Isso porque durante décadas Gaddafi financiava e dava santuário a milhares de rebeldes de Chad, Mali e outros países. A mudança no equilíbrio de poder mudou porque, com a queda de Gaddafi, esses rebeldes voltaram aos seus países e começaram as suas rebeliões. Nesta altura, também houve uma grande fuga de armamento que caiu nas mãos dos terroristas, que piorou a instabilidade nessa região do Sahel. E esses grupos foram crescendo durante esse tempo. Desde 2011, vários países da África Ocidental sofreram golpes de Estado. No Mali, na noite de 24 de maio de 2021, o exército do Mali capturou o presidente Ba Indao e Assimi Goïta anunciou que Indao foi destituído de seus poderes e que ele tomou o poder. Pouco tempo depois, o exército francês saiu do país. E não faz muito tempo que se removeu o francês como a língua oficial do país. Esta decisão veio com um apoio de 96%. No dia 30 de setembro de 2022, ocorreu... Cara, isso é uma coisa que eu apoio muito. Inclusive, eu acho que deveria acontecer em vários países da África, inclusive na Guiné-Bissau. A gente tem as nossas línguas. O Império de Mali foi um império gigantesco. Foi um império gigantesco na África. Qualquer um pode entender um pouquinho mais, pesquisando, vendo. Tem vários vídeos no YouTube sobre o Império de Mali. Tem vários livros, várias coisas sobre o Império de Mali. Eu acho que é um dos impérios, assim, além do Império Egípcio e o Império lá da Etiópia, eu acho que é um dos impérios, assim, que tem mais informações catalogadas, históricas, né? Se submeter, perder as suas origens e ter o francês como a sua língua, pode ter algumas certas vantagens, porque o mundo está se globalizando, facilitando a comunicação, comércio, essas coisas. Mas as pessoas podem saber falar francês, mas por que uma pessoa que nasce, por exemplo, eu nasci num país que fala crioulo e tem várias outras línguas. As pessoas geralmente sabem falar o crioulo, todo mundo, e tem a sua etnia, cada um fala essa etnia. Por que eu, que já nasci e comecei a falar crioulo, aprendi o crioulo, eu tenho que ser obrigado a aprender na escola em português? Por quê? Eu não entendo. Eu não tenho nada contra os portugueses, pessoas portuguesas. Eu não tenho nada contra Portugal como nação. Mas eu acho que seria bom a gente resgatar as nossas raízes, a gente resgatar as nossas línguas, a gente resgatar nossas culturas e ser as coisas assim principais. Tem português lá como língua secundária, pode estudar, pode aprender, que nem a gente aprende francês na escola, a gente aprende o português também. Mas que a língua principal que as pessoas devam aprender, que língua de documento, língua oficial, tem que ser o crioulo, que é a nossa língua. Mas não é o entendimento das pessoas que estão no poder, ou sei lá, ninguém se mexeu para fazer isso. E tem uma coisa, grande problema do povo, pelo menos do meu país, no ensino, que torna muito deficitária, tem muito a ver com a língua, porque as pessoas nascem falando crioulo, nascem falando suas línguas maternas, e de repente chegam na escola na hora que tem que aprender e tem que entender bem as coisas, aí de repente tem que começar a falar numa outra língua. Que as pessoas têm que aprender. Imagina, você tem que aprender uma coisa sobre biologia, mas você tem ainda dificuldade em português. Então você não vai entender biologia bem porque você não está entendendo bem o português. Então, é isso. Eu gosto dessa ideia. Essa é uma coisa que eu apoiaria se acontecesse no meu país. Ocorreu um golpe de Estado em Burkina Faso, que também resultou na remoção das tropas francesas no país. Em 26 de julho de 2023, ocorreu o golpe de Estado no Níger, quando a guarda presidencial deteve o presidente Mohamed Bazoum e o general Abdourahmane Tchani proclamou-se líder de uma junta militar. As forças da guarda presidencial fecharam as fronteiras do país e suspenderam as instituições estatais. Eles também suspenderam as exportações dos seus recursos para a França. Este ato levou a Nigéria junto ao... Mas a França deve estar putaça, né? Deve estar se remexendo, né? Tirou
o recurso, né? Tirou o dinheiro, tirou o recurso, a coisa que eles queriam muito, que eles necessitam muito, eles devem estar se remoendo, né? Não devem estar aceitando isso facilmente, devem estar fazendo de tripas os corações para conseguir reverter essa situação. CEDEAO a dar um ultimato a Níger para que os tropas devolvam o presidente ao poder. Caso essa ordem não seja obedecida, haverá uma intervenção militar da Nigéria e alguns países do CEDEAO. Bem, essa resposta militar rápida vem também de uma estratégia do CEDEAO para o general Abdurrahmane Tiani não ter nenhum tempo suficiente para consolidar o seu poder. Esta decisão da Nigéria foi bem estranha, tendo em conta que quando estes outros países sofreram golpes de Estado, a Nigéria não deu esse ultimato. O CEDEAO simplesmente cortou relações com eles. Então, o que está a motivar a Nigéria a dar esse ultimato ao Níger? To address the situation that we have in Niger Republic, threatening our authority. Estes golpes de Estado não te lembram algo? Eu acredito que lembram algo, sim. Este golpe de Estado tem algumas características muito semelhantes à Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi a revolução que levou à queda de alguns líderes africanos pelo fato da população estar cansada deles e sua forma de governar. Calma aí. Não foi necessariamente a população. Também teve alguns dedos externos nesse assunto. Então, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre... Não tem alguns dedos, tem todos os dedos externos para essas revoluções. O que não significa que seja ruim, mas teve dedos externos, né? E Líbia hoje está pior do que estava antes com o Gaddafi, com todos os problemas que o Gaddafi tem. Mas Líbia hoje está pior, né? Pelo menos a última informação que eu tive de Líbia era uma situação lamentável, né? Um país totalmente fragmentado, com pessoas que viviam uma vida boa, agora vivendo na miséria, entendeu? O tema é só clicar aqui nos cards que vão aparecer aí em cima. Em todo caso, mas o aspecto mais parecido com a Primavera Árabe é o efeito dominó. A Primavera Árabe começou e rapidamente se espalhou no norte da África. Estes 3 golpes de Estado podem desencadear uma série de golpes de Estados nessa região, principalmente para as antigas colônias francesas e o resto da África Ocidental. E a Nigéria teme isso. A Nigéria tem um histórico de sofrer golpes de Estado. A população já mostrou descontentamento com o seu presidente. Então, a Nigéria está a tentar prevenir isso. Mas este não é o único motivo. Vejamos. Exatamente. Eu nem tinha pensado nessa possibilidade. Além deles terem uma coisa assim de defender a França, né? Por ter bons acordos, por serem amigos. Tem o dele também que está na reta, né? O dele que está na reta. Porque se todo mundo que está caindo, os vizinhos estão caindo, a sua hora pode chegar a qualquer momento. Então, tipo, é bom você já meio que dar uma reprimida no que está acontecendo lá, para que as coisas não se alastrem e cheguem no seu próprio país. Porque Níger e Nigéria são países vizinhos, fazem fronteira. Então, muita gente que deve estar fazendo revolução lá no Níger podem ser nigerianos. E podem voltar para o seu próprio país e fazer essas revoluções também lá. Ou seja lá como você quer chamar o que está acontecendo. Podem voltar e fazer as mesmas coisas. Então, isso não é muito interessante para o líder que está no momento, né? Vamos continuar vendo. O projeto Nigal, que vai levar a Nigéria a ter um crescimento econômico exponencial, também depende da estabilidade política do Níger. Para que o projeto Nigal seja realizado, a Nigéria precisa do Níger para transportar o gás natural para abastecer França e outros países europeus. Exatamente, tem esse projeto que é basicamente os países africanos, Argélia, Níger e Nigéria, né? E mais outros, eu não lembro quais, vão estar fornecendo gás natural para países da Europa, né?
uma vez que está acontecendo a guerra lá na Ucrânia e a Rússia sofreu sanções, então como a Europa depende muito do gás russo, agora estão querendo criar alternativas, que é pegar gás, fazer um negócio subterrâneo que vai ligar esses países todos até a Europa e fornecendo diretamente para a Europa. Aí que tá. Se o Níger for um país totalmente independente, que não tem rabo preso com a França, não tem um líder que depende da França ou que passa pano para a França, as coisas podem complicar. Esse negócio pode não acontecer, já que essa espécie de túnel que vão fazer para isso passa no Níger. Se eles simplesmente falar não vai acontecer aqui, não tem como o projeto acontecer. Pelo menos não tem como a Nigéria participar disso, ou a via mais viável é passar pelo Níger. É a linha reta. Aí teria que buscar um outro caminho. Isto se os outros países aceitarem, já que todos os países ao redor, como o Mali, que também faz parte que está mesmo nessa mesma linha, também está fazendo parte da revolução. O Guiné está fazendo parte da revolução. Então, basicamente, Nigéria está fechado. A ligação da Nigéria com a Europa está rodeado de países que hoje não estão muito curtindo a França. Então as coisas vão se encaixando. Tá sendo legal, eu estou me informando, estou refletindo, estou pensando, estou deixando minhas opiniões. E eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Já deixem um like, eu acho que o vídeo está sendo bacana e espero que vocês estejam gostando. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo do Projeto Miguel, é só clicar aí nos cards. Então, mas por que a França pode ter uma intervenção militar? Isso é simples. Interesses. A França quer manter influência nas suas antigas colônias, inclusive Luigi de Maio, antigo. Eu não tenho a mínima dúvida que é por interesse, né? Porque tem vários ditadores que passam pelos países onde eles não têm interesse. Geralmente eles nem ligam, eles só ligam quando é interesse deles, né? E quando é um ditador que serve os interesses deles, eles apoiam. Então não vem muito assim ao caso, vamos defender a África ou vamos defender esse povo sofredor. Não existe isso não, mano. Tudo é interesse. Não tenho a mínima dúvida disso. O vice-primeiro-ministro da Itália enfureceu a França com os seus comentários. Ele disse o seguinte, abre aspas, a França nunca parou de colonizar a África e cria pobreza no continente e nas suas ex-colônias. Vejamos, 75% da energia da França vem dos seus reatores nucleares. Esses reatores nucleares são alimentados pelo urânio, que não vem somente do Níger. Porém, o Níger é responsável por 25% do urânio usado para alimentar os mesmos, mas o urânio do Níger se tornou mais importante do que nunca desde o início da guerra na Ucrânia. A França tem reservas de urânio e é claro que pode encontrar um novo fornecedor. Porém, tem uma componente econômica sobre isso. O urânio que vinha do Níger era muito barato. Mas este não é o único motivo pelo qual a França pode ameaçar uma intervenção militar no Níger. Imagina se estes outros países sofrerem o efeito dominó dos golpes e outros países cortarem relações com a França. A França iria perder não só as suas antigas colônias, mas também todo o material bruto ou matéria-prima que sai desses países africanos e alimenta e suporta a economia francesa. Então, a Nigéria e a França têm motivos comuns para não deixar esse golpe passar em branco. O primeiro sendo tentar prevenir o efeito dominó dos golpes. O segundo, este golpe de Estado afeta diretamente a economia da Nigéria e da França. E alguns analistas já começaram a chamar isso de hipocrisia, visto que já houveram vários acontecimentos de falta de democracia e golpes de Estado, mas estes países nunca fizeram nenhuma intervenção. Não, isso cansou de acontecer lá na Guiné-Bissau. Isso cansou de acontecer. Mas já teve vários golpes de Estado, já teve até presidente morto. Cara, já teve tudo lá na Guiné-Bissau. Mas na época eu acho que eles não
não tinham nenhum interesse em específico na Guiné-Bissau, nunca fizeram a intervenção militar. Então, o nosso vídeo acaba por aqui. Não sei se até a publicação deste vídeo, dessa nossa conversa, terá se desencadeado uma guerra, mas eu rezo, espero que não. Mas, claro, a conversa ainda continua. Então, diz-me aí o que você percebeu, o que faz mais sentido agora para ti. Deixe-me saber aí nos comentários. E claro que o grupo Wagner, a Rússia, também tem seus interesses nesse conflito. E se você quer saber qual é o papel da Rússia nisso, deixe-me saber aí nos comentários. Mas uma coisa é clara, a Rússia também tem interesse no urânio do Níger. A gigante estatal de energia atômica russa, a Rosatom, está a construir a primeira usina nuclear no Egito e Uganda também quer iniciar o seu projeto. Então, a Rússia sim tem interesses, e não só esses, outros também. E quanto ao ECOWAS, até o momento, ECOWAS impôs sanções imediatas ao Níger, desde bloqueio de fronteiras, comparar transações financeiras também e congelamento de ativos. E de momento não consigo ver como o Níger pode sobreviver economicamente e manter a sua segurança alimentar, sendo que nem sequer tem saída para o mar e depende de alguns países vizinhos. E quanto à sua soberania, a verdade é que será extremamente difícil o Níger manter a sua soberania pelo número de países que estão contra eles. E neste momento o Níger tem mais inimigos que aliados e seus inimigos são fortes. Vejamos, França tem 1.500 militares e Estados Unidos tem 1.100 e uma base de drones dentro do Níger. E se eles decidirem apoiar o ECOWAS militarmente, eles podem começar o ataque internamente e não nas fronteiras como é o que é esperado, né? Destruindo a integridade do país. Mas se isso acontecer, talvez teremos uma outra Líbia em nossas mãos e os únicos vencedores desse conflito, na verdade, serão os terroristas que terão ganhado mais espaço, mais território nessa região. Então, é isso. E quanto à União Africana? Então é isso. Mais uma vez, espero que essa situação acabe logo e sem guerra. E é isso. Nosso vídeo termina por aqui. Muito obrigado. Por favor, não se esqueça de dar aquele soco no like, partilhar com mais pessoas, no mínimo umas 5. Bom, é isso aí, eu gostei demais do vídeo dele, o vídeo foi muito bacana, muito top mesmo o vídeo, eu gostei demais. Eu espero realmente também que não tenha acontecido uma guerra, que não chegue no ponto de acontecer uma guerra, que tenha alguma solução, que eu não consigo pensar aqui, né? Eu não consigo pensar realmente numa solução, porque cada um está defendendo os seus interesses. Eu não vejo muito Nigéria recuando, porque ele sabe, ou pelo menos o líder da Nigéria sabe que o dele está na reta. Se isso se crescer, se isso se estabilizar, pode acontecer o mesmo com ele, ele não quer isso, então ele precisa dar uma lição nas pessoas que fazem isso, para que ninguém no país dele tenha essas mesmas ideias. E na França também, é claro que eles têm muitos interesses econômicos, de recursos naturais, de influência e tudo mais. Então não vejo muito França largando o osso. Isso seria uma solução viável, né? Eles largando o osso, deixando o Níger se virar sozinho, ter a sua soberania, vender para quem quiser, criar suas próprias instituições, desde que sejam democráticas e eleições e tudo mais, andar com seus próprios pés, né? A não ser que seja um caso assim, nossa, tá um estado falhado. Não é o que está acontecendo ainda. Então acho que eles vão fazer de tudo para conseguir derrubar o que está lá, para arrumar um jeito de botar alguém que seja do interesse deles. Compartilhe com seus amigos, é um tema muito interessante, tem muita gente falando, às vezes não vendo as coisas com uma visão africana, vendo as coisas partindo de uma visão europeia. Eu acho que às vezes você tem grandes chances de você estar completamente errado quando você vai analisar essas coisas dessa forma. Então é isso aí, muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, eu agradeço demais. Um grande beijo, um grande abraço.
E um grande tchau, tchau.